Fala galera, Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias. Hoje eu estou com um convidado mais que especial, o How Much Dublin. Muitos já conhecem, quem não conhece vai conhecer entrando aqui no perfil da descrição. Se você for para a Irlanda, você vai saber tudo. Se você não for também, dá uma olhadinha lá, porque você vai aprender bastante coisa interessante, como planejamento e várias outras coisas. E a temática do vídeo de hoje é: quem converte não se diverte. Muita gente me fala que não vai viajar mais para a Europa porque o euro subiu, tá R$4, tá 5, tá 6, enfim. Então você tem que analisar vários cenários, certo? Desde passagem aérea, quanto que custa. Não adianta o euro subir de 1 para 5 e as coisas lá serem 10, 20, 30 vezes mais barato. Não existe isso, mas se for, né? Então vou falar com ele. How Much Dublin, diretamente da Irlanda, vai conversar com a gente aqui. Então, eu quero que ele se apresente primeiro, fale um pouquinho aí da história dele e vamos lá fazendo as perguntas e bater esse papo aí super descontraído. Fala Álvaro, beleza? Aqui é o How Much Dublin, eu moro aqui na Irlanda faz 3 anos e eu posto diariamente fotos com dicas de promoção, de preço, para que quem estiver no Brasil se programar melhor, já saber o que esperar de preço aqui na Irlanda, e também quem estiver aqui na Irlanda saber onde as melhores coisas, onde tem aquela promoção que vai pagar um pouquinho menos, fazer uma economia a mais para sobrar um dinheirinho no final da semana para tomar aquela pint, aquela Guinness esperta. Tá, então muita gente me pergunta isso, que a moeda pode interferir muito. E eu sempre falo algumas coisas assim para dar algumas dicas de viagem. Quando você vai viajar para algum lugar, eu sempre uso esse macete, não necessariamente precisa ser isso, mas é saber o preço de algumas coisas básicas, como macarrão, água e também, se você gosta de chocolate, Pringles, porque uma Pringles aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, custa entre 10 e 15 reais. Você chega até a encontrar 20, 22 reais num posto de conveniência. E já em outros países o preço é um pouco diferente. Então eu queria saber dele, essa parte da precificação, quando ele foi para a Irlanda, o que ele viu de diferença, apesar do euro hoje estar 1 para 4, 1 para 5, se ele mesmo assim acha que é muito mais barato viver fora, ou ele como morador, né, se é viver fora, e até mesmo para o turismo, se é mais barato você consumir as coisas fora. Estou falando de mercado, depois a gente entra para a parte de restaurante. Se ele acha realmente mais barato você viver na Irlanda, por exemplo, que tem um dos maiores salários mínimos do mundo. Bom, vamos lá. Quando eu vim para a Irlanda eu não tinha noção nenhuma de preço, então eu me baseei num número que me passaram, que me deram. Você vai gastar 25 euros por semana por pessoa, e não é sempre verdade que eu vou gastar só isso ou tudo isso, tá? Como você falou, a Pringles, por exemplo, essa semana a gente teve uma promoção que se você pegasse 3 Pringles no mercado Tesco, você pagava 1 euro cada. O preço dela normal é 3,29, mas você pegando 3 Pringles era 1 euro cada. Então se você tá aí no Brasil se programando para vir para cá, esquece essas coisas. Pringles, Magnum, Häagen-Dazs, Ben & Jerry's, deixa para comer aqui, cara, porque é muito mais barato. Se você vem como viajante, por exemplo, você tá só a passeio aqui, eu acho que, uma experiência minha, acho que o Álvaro pode concordar, eu sempre provo as comidas locais, né? Então eu sempre vou sair para comer em algum lugar, vou provar algum restaurante diferente. Agora, se você é um estudante, ou se você veio para morar, né, como estudante sem trabalhar, enfim, como ele falou, o macarrão, o preço do molho, o macarrão é menos de 50 centavos, o molho é menos de 50 centavos, é muito mais vantajoso, é muito mais barato você cozinhar em casa, fazer comida em casa, levar para o trabalho, levar para a escola, do que comer na rua. E eu tive essa percepção quando eu vim para cá, que a comida aqui é muito barata. Se você fizer uma conta do salário mínimo aqui irlandês, aqui na Irlanda você ganha 9,55 por hora. Aqui na Irlanda, o estudante normal, ele pode trabalhar 20 horas por semana. E você faz a conta, 20 horas por semana vezes 9,55, que é o salário mínimo daqui da Irlanda. Quando você, no mês, esse estudante, ele vai receber mais ou menos uns 160, 170 euros. O mercado que você vai fazer semanalmente dentro desse salário, ele representa muito menos do que o mercado que você faz
semanalmente ou mensalmente no salário mínimo brasileiro. Então, quando eu comecei a fazer essa conta de percentuais de salários, eu vi que, cara, aqui na Irlanda, o mercado, o custo de vida é muito mais baixo do que no Brasil. Então, como ele falou, é uma coisa assim que, a gente está falando de turista, óbvio que tem algumas coisas mais caras, como por exemplo na Irlanda a acomodação é mais cara, mas você juntando tudo acaba ficando mais barato por várias coisas que acontecem. E me irrita muito quando a pessoa vai turistar, quando ela vai viajar e fica querendo converter tudo, porque as coisas baratas as pessoas não convertem. A Pringles custa €1, o Ben Jerry's você consegue por 2, 3. Outro dia ele mesmo colocou no Instagram dele um sorvete muito parecido com o Magnum, 12 por 2,50 por 3. Então se converter vai dar R$10, vai dar menos de 1 por unidade. Aí a pessoa não converte, ela vai querer converter quando vê uma coisa cara, quando o preço do museu é 20, aí fala, pô, R$100 no museu. Aí a pessoa quer converter, mas quando são coisas baratas as pessoas não convertem. E sim, é preciso você converter para você ter um planejamento de viagem. Ou então você precisa saber quanto que você gasta. Ainda mais se você é um viajante frequente, se você gosta de viajar bastante. Isso ajuda. Muita gente vai com cartão de crédito, não sabe quanto que gasta. Aí quando volta não tem mais ou menos a noção de quanto que gastou para tais países e quer fazer uma viagem nova e não sabe quanto que gastou. Então por isso que eu falo, quem converte não se diverte, isso eu acho que é muito falso. Você precisa sim converter as coisas para você saber. Até porque se você quiser voltar num país de novo, por exemplo, a Irlanda é caro com algumas coisas. A gente vai falar, como por exemplo a cerveja, é bastante caro na maioria dos lugares, na maioria dos pubs. Mas você vai ter uma noção de quanto que vai gastar, de quanto que você bebe. Então é bom você fazer um planejamento durante e pós. Se você não gosta de ficar toda hora pegando, anotando quanto que você gasta, você vai para um pub e sai com €50. Se você voltar com 50, você não gastou nada. Se você voltar com 0, você gastou 50. Ou se voltar com 25, gastou 25. Então é mais ou menos por aí. Eu acho muito importante você, sim, converter, saber quanto que custa, para tentar entender um pouco também do país. Por exemplo, hoje, nesse ano aqui, está aumentando um pouco o euro, está aumentando um pouco o dólar, a moeda, mas não só por fatores do Brasil, e sim por inflação na Europa, por inflação nos Estados Unidos. Muita gente acha que é só o Brasil que está sempre ferrado e por isso que as moedas aumentam. Sim, tem interferência nossa, mas tem outras interferências. Então eu sempre gosto de analisar esses fatores e também analisar a parte de gastar. E assim, resumidamente, é o que eu falo para todo mundo, se o dólar ou o euro aumentou de 1 para 4, de 1 para 5, é só você diminuir o tempo de viagem. Por exemplo, vai fazer 25 dias de viagem, faz 22, vai ficar no hotel 5 estrelas, fica num 4, que ainda vai sobrar dinheiro. E outra coisa que eu quero perguntar para ele é a questão de alimentação. Na Europa eu vi que a alimentação é muito caro para você ir no restaurante, para você comer uma comida boa. Então eu queria saber mais ou menos quanto que custa para você ir num restaurante top e um restaurante mais ou menos aí para agradar aí a pessoa que você tanto ama. Restaurante aqui na Irlanda, como você falou, tem vários preços, tá? Aqui na Irlanda se come muito carne de porco e peixe. E quando você vai num restaurante comer fish and chips, que é o prato principal da Irlanda, é o principal porque é um prato britânico. Quando você vai no restaurante comer fish and chips, por exemplo, você vai gastar mais ou menos uns €15 por pessoa. Mas se você for no restaurante pedir uma costela, uma carne de porco, você vai acabar gastando 9, 12 euros por pessoa. Não é um valor absurdo, se você for como turista, mas se você é um estudante que vai ficar aqui bastante tempo, 9 euros por dia é muito dinheiro. Então compensa comer em casa. Agora, o que realmente eu acho caro aqui é que eles chamam de beef, que é a carne de boi, que é a carne de vaca, a carne vermelha. Isso realmente é muito caro aqui. Eu já fui em alguns restaurantes que eu tentei pegar promoção, que eu tentei pegar algum dia melhor, e acaba saindo mais ou menos uns 30, 40 euros o prato, se você for num restaurante bom, tá? Isso em Dublin. Eu já fui em um restaurante em Ennis. Que o prato com fish and chips e a carne acabou saindo 15 por pessoa. E é uns medalhão desse tamanho. E é muito bom. Mas, realmente, quando você sai para comer e não é um junk food, aliás, quando você está turistando, galera, em último caso,
Último caso, você vai no McDonald's, Burger King ou Starbucks, evita, prova todos os temperos, tudo que aquele país tem, tudo que aquela cidade tem para te oferecer. Não vai naquilo que você já conhece. Pega uma coisa nova em todos os lugares. Você vai gastar um pouquinho mais? Pode ser que você gaste um pouquinho mais, mas no final vai compensar muito, isso vai agregar muito para a sua viagem, para o seu turismo, para o seu intercâmbio, enfim. Eu acho que é isso. Quando eu viajo, cara, eu procuro não, eu evito muito, sabe, ir em McDonald's. Aliás, eu tenho uma regra, toda vez que eu chego num país novo, eu tenho que comer um McDonald's naquele lugar, mas é uma regra, tipo, eu como porque é regra, mas não que seja importante, não que seja algo, tipo, eu mesmo evito Starbucks, então eu vou para a Itália, eu provo um café local, eu vou para a Alemanha, eu provo a comida local. Eu tô sempre tentando aproveitar ao máximo daquele lugar que eu não sei quando eu vou voltar. Exatamente, é bom sempre você pegar comida local, até que se você for ver o preço das coisas, ele falou, o prato típico aí da Irlanda é o fish and chips, custa entre 12 e 15 euros, e uma promoção no McDonald's da Irlanda custa entre 7 e 8, uma promoção grande, por exemplo. Então, com o dobro desse valor aí, você pode pegar um fish and chips grande e de repente dá até para dividir com uma outra pessoa. Então, eu acho que realmente é válido você conhecer os pratos, até que se você for para outros lugares, por exemplo, no leste europeu, você vai comer bem com 7, 8 euros, vai sair muito mais barato que o McDonald's e você vai aproveitar. E a questão que eu falo sempre de economia e tal, que o tema do vídeo era quem converte não se diverte, que muita gente quer ficar convertendo com as coisas e acaba não curtindo a viagem. Se você está lá na viagem, se você está disposto a ficar 20, 25 dias, então pega seu budget de viagem e vê quanto que você vai gastar, para você não ficar só passando aquilo, não passar perrengue, não ficar sem comer, não ficar sem nada. Então, isso que eu sempre falo para as pessoas. Eu fiz uma viagem longa de 7 meses, então comi muito sim no McDonald's, fiz comida, acho que 80% das vezes em casa, que com, sei lá, 6 euros você consegue comer 4 dias na semana. Macarrão e molho e algum tipo de carne barata e um refrigerante lá na Irlanda tem um Freeway que é 49 centavos no Lidl. Então você consegue viver. Você não vai viver bem, a questão é essa. Mas assim, como turista que eu fui, ficando os 3 meses na Irlanda, eu fiz muito isso. Comprando pizza, que a gente tem aqui, a pizza mais barata que você compra no mercado é 8 reais. Eu ia falar 8 coisas, 8 reais. E lá você consegue numa promoção pagar 50 centavos numa pizza muito semelhante. E se você converter, dá 2 reais. Se você converter por 8 reais, vamos fingir que está 1 para 8, dá 4 reais. Então tá 16 vezes mais barato, 10 vezes mais barato. Então esse negócio de converter cai muito, a questão de comprar roupa, a questão de tudo. A única coisa cara é realmente, eu acho, assim, na minha opinião, é a moeda, de 1 para 4. Então isso assusta muita gente. Mas você vai pegar um hostel em vários lugares, em Portugal eu peguei por 7, 8 dólares, 8 euros. Em vários lugares na Europa eu peguei hotel por 20 euros. Aqui no Brasil você nunca, pelo menos no Rio e São Paulo, você nunca vai conseguir um hotel 3 estrelas por menos de 200, 250 reais. Que se configura aí 50, 60, 70 euros. Então eu acho que é meio banal você ficar fazendo isso, de quem converte não se diverte. E eu acho que o tema mesmo é você aproveitar, obviamente, a viagem e também saber quanto que você vai gastar. Ele mesmo, o How Much Dublin, ele faz muito isso com a parte de planejamento, ajuda muitos intercambistas, moradores, e eu queria saber dele essa parte assim de planejamento. Antes você já disse que não conhecia muita coisa, não sabia os preços das coisas, e quando você foi, o seu planejamento era um e você mudou drasticamente, ou você foi modelando ao longo dos dias, das semanas, dos meses que você foi vivendo por aí e foi se adaptando? Quando eu vim pra cá, o que eu tive que fazer mudança drástica no meu planejamento foi moradia. Que a moradia realmente em Dublin é uma das moradias mais caras da Europa. É muito caro para morar aqui, o apartamento em si. Então eu estava esperando gastar 600 euros por mês de acomodação e no final, quando eu aluguei minha casa, eu estava pagando 850. Então esses 250 mais o que estava do meu planejamento, eu tive que reduzir algumas outras coisas. Então eu comecei a andar mais, em vez de pegar ônibus. Eu comecei a economizar um pouco mais no mercado para sobrar aquele dinheiro no final do mês. Eu já vim preparado, esperando que alguma coisa saísse do meu controle. Porque eu me estruturei bem, eu me planejei bem, eu tentei prever todas as variáveis lá na frente, como essa, e tentei trazer dinheiro para cobrir tudo isso. Quando eu cheguei aqui,
eu vi o cenário, por exemplo, do mercado, ele era menor do que eu estava me preparado. Então eu estava preparado para gastar, o casal, eu e a vossa consciência, gastarmos 200 euros de mercado por mês, 250, e quando a gente chegou aqui, a gente gasta mais ou menos 30 por semana. Então que vai dar mais ou menos 100, a gente gasta mais ou menos 100, 120 euros por mês de mercado. Então eu já tinha aquela gordurinha a mais. Mas eu sou uma pessoa que se planeja bastante antes de dar um passo. Eu olho sempre onde eu vou pôr o meu pé, firmar, e eu programo o próximo passo. O que é legal de quem converte não se diverte é que, assim, quando você programa para fazer uma viagem, isso é minha opinião, realmente, Dani, quando você se programa para fazer uma viagem, o cara que ele está desempregado, ele não vai fazer uma viagem de 25 dias para a Europa, aliás, ele não vai fazer viagem para fora do país de jeito nenhum, né? Então, quando o cara ele faz essa viagem, ele tem um emprego onde ele vai voltar no mês que vem, ele vai voltar no fim da viagem, ele vai ter o salário no mês que vem. Então, vamos dizer que você se programa para gastar 5.000 euros e você deixa de curtir a sua viagem no final deixa de curtir o final da sua viagem porque está saindo um pouco fora do seu orçamento, porque você está convertendo, mas não esquece que dinheiro a gente recupera, sempre recupera. Agora, a vivência, o tempo, isso não volta. Então, em vez de converter, vai passar 2.000 reais, 3.000 reais do que eu planejei. Mês que vem você recupera isso, daqui 2 meses você vai ter esse dinheiro de volta. Então, né, faz parte do seu planejamento também, a margem de erro faz parte do planejamento. Então, já estamos aproximando do final desse bate-papo super interessante. Eu vou fazer umas perguntas para ele, que eu fiz uns cálculos de alguns lugares que as pessoas gostam muito de preço. Então eu vou fazer um valor comparativo do lugar mais barato que eu fui na Europa, aqui no Brasil, e quero saber dele, da Irlanda, desses valores. A Pringles aqui no Brasil, eu falei, chega até custar 20 reais, mas numa promoção você consegue por uns 10 reais. E o lugar mais barato que eu encontrei foi na Polônia, 90 centavos de euro. A água, aquela garrafinha de água básica de meio litro, aqui no Brasil você encontra nos mercados de 1 a 1,50 mais ou menos. E o lugar mais barato que eu encontrei foi na Grécia, por 10 centavos. Macarrão, o lugar mais barato que eu encontrei foi 29 centavos na Hungria. Aqui no Brasil custa entre 2 e 3 reais. O Big Mac, que é o sanduíche normal, tradicional, aí tem até o índice Big Mac, o mais barato que eu encontrei foi 2,50 de euros na Polônia. Polônia bate recorde de preços. E aqui no Brasil custa entre 20 e 22 reais essa promoção. Molho de tomate, 29, os dois, 29 centavos. Molho de tomate e chocolate, 29 centavos uma barra e 29 centavos um negócio grande de molho de tomate. Os dois em Praga, na República Tcheca. República Leste Europeu e a parte da Polônia são coisas assim absurdamente baratas. E queria saber da Irlanda quanto que custa esses produtos que eu falei aí. Vamos pensar em 2 tempos. É bate-bola, né? Então aquela bate-bola em dois tempos. A Pringles, normalmente o preço dela é uns 3 euros, tá? Mais 3 euros, 2,62 depende do mercado. Mas aí na promoção ela sai 1 euro, 1,15. Essa semana a gente teve uma promoção que vocês pegavam 3 potes de Pringles e saía 1 euro cada. Mas geralmente na promoção é 1,15. A água, a garrafa de 1 litro, 1,5 litro, se não me engano é 1 litro, sai 49 centavos, 42 centavos, 49 centavos, menos de 50 centavos. O macarrão, depende do macarrão que você pega, também sai menos de 50 centavos, é uns 42, 46, alguma coisa assim. O molho de tomate, você vai ter o molho de tomate que vai ser aquele concentrado, que vai sair mais ou menos uns 1,20, 1 e pouquinho. E você tem aquele mais ralinho, que você vai complementar com alguma coisa, que vai sair também abaixo dos 50 centavos. Não significa que é ruim, que é uma qualidade ruim, mas significa que ele é um pouco mais ralinho. Você tem que incrementar com um pimentão, você tem que incrementar com alguma outra coisa, uma cebolinha. O chocolate, depende também do chocolate. Depende das promoções. Um Lindt, por exemplo, vai sair 2,69, 3 euros. E na promoção pode ser que saia por 1,50. Mas tem um mercado aqui, por exemplo, que é chama Deals,
e a Eurogiant, que os chocolates, a barra de chocolate da Milka, da Toblerone, sai por R$1,50. É muito barato. O Lindt também acaba quando cai na promoção, também sai esse preço baratinho. Agora, eu deixei o Big Mac por último, porque tem dois fatores no Big Mac. Eu não sou muito de ir no McDonald's, tá? A última vez que eu fui faz muito tempo. Mas o preço do Big Mac, a Coca-Cola ou a batata, o Big Mac, o refrigerante, a batata, ele tá na casa dos 7 euros. Tem algumas promoções que ele sai 6 euros. Mas se você é estudante aqui na Irlanda, por exemplo, ele sai 5. Então o estudante tem o desconto. E eu acho que é isso. Eu acho que fica abaixo dos 7 euros. Faz bastante tempo que eu não vou no McDonald's, mas se eu não me engano é isso. É que geralmente quando eu vou eu pego o Big Mac grande, tudo grande, porque olha meu tamanho. Eu preciso comer bastante. Então, esse foi o nosso papo. Quem converte não se diverte. Dê a sua opinião aí se você converte, se você não converte, como que você faz o seu planejamento de viagem. Mas não esqueça, quando você for num lugar, tente se divertir ao máximo. Eu sei que é chato essas coisas de ficar... Gastar dinheiro sempre é chato. Se você não for milionário e que não tenha que se preocupar com isso, é chato. Mas tente aproveitar ao máximo do lugar, porque muitas vezes você não vai voltar nesse lugar. Então tenta absorver bastante da cultura, da cultura gastronômica e todas essas coisas. E queria agradecer imensamente aí ao Much Dublin, diretamente da Irlanda, essa hora que a gente está gravando aqui. Lá já é de madrugada, aqui ainda é de noite. Mas queria agradecer, deixar ele dar o recado final aí. E se vocês também forem para a Irlanda, fazer intercâmbio em Dublin, em qualquer área ali da Irlanda, siga @HowMuchDublin em todas as redes sociais, que vocês vão conferir, além de coisas, de produtos e várias outras coisas bem interessantes. Então, obrigado novamente. Obrigado pelo convite, Álvaro. Amigo, parceiro, conheci aqui na ilha e levo pra vida aí. Obrigado pelo convite. E sempre que você quiser conversar sobre Irlanda, conversar sobre Dublin, conversar sobre custos, pode me chamar que eu tô aqui disponível para falar e discutir o que quiserem ser. Me segue então aqui no Instagram, HowMuchDublin, e no YouTube, beleza? Obrigado!